Bom, antes de continuar então com exercícios, é importante relembrar como funcionam os números complexos. Então nós temos o plano de coordenadas cartesianas no eixo real, o eixo imaginário, e nós representamos um número complexo nesse plano dos reais e do imaginário. O número z pode ser dito então como a mais bi, e forma aqui um triângulo retângulo, onde módulo de z é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, é a hipotenusa do triângulo formado por a e b, e ângulo θ, chamado ângulo de fase do número complexo, é o arco tangente da parte imaginária B pela parte real A. Muito bem, nesse exercício nós temos então um circuito RC no domínio do tempo. Então aqui uma fonte de entrada U de T, uma fonte alternada, né? Uma resistência em série com um capacitor. A tensão no capacitor nós estamos considerando como a tensão de saída Y de T. O exercício pede para obter G de S, que é a função de transferência. Então é a saída Y pela entrada U. Depois, desenvolver uma tabela onde nós vamos variar a frequência ômega de entrada dessa fonte, usando três valores, né? 100, 1000 e 10.000. Depois, esboçar o diagrama de Bode, que é uma técnica de resposta em frequência bastante utilizada. Então esse exercício ele é um tanto trabalhoso, mas envolve conceitos super importantes no estudo de modelagem e análise de sistemas, assim como técnicas de controle. Então iniciamos aqui, vejam que o circuito foi transformado para o domínio da frequência. Ficamos com U de S e a capacitância virou uma impedância capacitiva, 1 sobre SC. Lembrando sempre que S é J vezes ômega, né? S é J vezes ômega. Considerando então, nós queremos analisar a tensão de saída pela tensão de entrada, né? Então, Y de S pelo U de S. Se vocês observarem esse circuito, é um circuito com os componentes em série. Então, a corrente que flui nesse circuito é a tensão de entrada pela impedância equivalente, R mais 1 sobre SC. Isso é o que nos diz a lei de Ohm, né? Considerando, então, que a tensão... Aqui a gente pode melhorar a expressão, tirando o mínimo múltiplo comum ali no denominador. Então a corrente é U de S, RCS mais 1 sobre SC. Onde conclui-se que a expressão é U de S, SC, por LCS mais 1.
Y de S é a tensão em cima do capacitor. No domínio da frequência, a gente calcula a tensão pela lei de Ohm. O elemento capacitor vira uma impedância, né, como se fosse uma resistência. Então ele vai ser a impedância multiplicada pela corrente. E daqui a gente vai chegar então que o Y de S vai ser 1 por SC, que multiplica a corrente que nós vimos ali do lado. Simplifica SC com SC. Y de S por U de S é 1 sobre RC S mais 1. Então aqui nós temos uma função de transferência desse circuito. Então Y de S por U de S temos essa expressão aqui. Se nós multiplicarmos por 1 sobre RC o numerador e o denominador, é uma maneira de expressar essa função de transferência de outra forma. Então fica 1 por RC em cima. S mais 1 por RC embaixo. Deixa eu destacar essa expressão que vai ser utilizada. E aqui então nós podemos dizer que a função de transferência possui zeros. São valores que tornam o numerador nulo e possui polos. São valores que tornam o denominador nulo. Em outras palavras, o polo é o valor de S que eu tenho aqui no denominador que faz a expressão do denominador ficar nula. Se tenho S mais 1 sobre RC, quando que isso aqui vai ficar zero? Então vai chamar de Z, aqui vai chamar de P. Então a gente tem ali um polo que é menos 1 sobre RC. Quando S for menos 1 sobre RC, o denominador é zero. Nós dizemos que ele é um polo da função de transferência. Mais adiante a gente vai voltar nesse ponto.